O principal líder de oposição da Venezuela, Juan Guaidó, assume mais uma vez o comando da Assembleia Nacional em um novo dia de muitos confrontos com agentes ligados ao ditador Nicolás Maduro. Ontem, os novos parlamentares tomaram posse para um mandato que vale até o fim do ano que vem. No último fim de semana, uma votação sem a presença da oposição definiu o deputado chavista Luiz Parra como novo vice-presidente do Congresso. No entanto, os adversários de Maduro conseguiram mudar o resultado já no dia seguinte, reconduzindo Guaidó ao cargo. Antes da posse dos parlamentares, o clima foi tenso após bloqueio de agentes da Guarda Nacional Bolivariana. Ao lado de um secretário, o líder oposicionista chegou a discutir com policiais que faziam uma espécie de um cerco ao parlamento, mas conseguiu entrar. Ele conseguiu avançar em direção à Assembleia Nacional Constituinte. Secretário da Câmara. Secretário da Câmara. Secretário da Câmara. Realmente não permitem entrar ao secretário, aos deputados. Depois de mais de 2 horas de pressão para a entrada, os deputados conseguiram furar o bloqueio. Aqui manda o povo! Aqui manda o povo! Aqui manda o povo! Em juramento, Juan Guaidó afirmou que será a voz daqueles que sofrem com a ditadura Maduro. O oposicionista também voltou a dizer que o principal desafio é restabelecer a democracia no país. O fato, não é, Zaidan, Thaís, ouvintes, internautas, é que agora, aparentemente, há 2 parlamentos na Venezuela. Exato. Um do Parra, um controlado pelo Luiz Parra, que era da oposição. Ele era da oposição, virou um dissidente da oposição. Optado pelo... Exato. Recentemente houve uma denúncia de que parlamentares da oposição estavam ganhando dinheiro, propina, para fazer o quê? Convencer autoridades americanas a não investigarem ou então levantarem sanções contra empresas venezuelanas aliadas do governo. Então essas empresas começaram a colocar grana em deputados da oposição que têm diálogo com autoridades americanas por serem da oposição. Em 2015... a oposição fez maioria no parlamento, uma considerável maioria. Só que com mais três parlamentares, eles conseguiriam uma maioria absoluta e poderiam, inclusive, mudar a Constituição. Vocês se lembram o que aconteceu? A justiça venezuelana, que é um braço da ditadura, o que ela fez? Ela impugnou 3 eleitos, né? Com alegações absurdas e tal, e eles ficaram sem essa maioria absoluta. Depois... houve um momento em que a Corte Suprema reivindicou para si o direito de legislar, dizendo que o parlamento estava sob desacato e não poderia legislar. A reação internacional foi tão grande, até de aliados da Venezuela, peraí, né? O que eles fizeram? Tiraram esse negócio e aí o Maduro inventou o Maduro regime, né? O Maduro é a cara do regime apenas, o cabejo manda mais que ele. Ele inventou a Assembleia Nacional Constituinte, que em nenhum momento está escrevendo nova Constituição, até porque essa Constituição é da época do Chaves, ela não é anterior ao Chaves. Eles não querem mudar a Constituição, mas fazer uma Assembleia Constituinte foi uma maneira de já ter um outro parlamento, um parlamento paralelo. E quem começou a legislar foi essa Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia, considerada ilegítima por boa parte do mundo, é que convocou a eleição vencida pelo Maduro. Então há 2 problemas na reeleição do Maduro. Quem convocou a eleição e as fraudes que foram verificadas na votação. E aí, o que o parlamento de oposição resolveu? Falou, o Maduro não foi reeleito. Primeiro, a eleição foi convocada por uma instituição que não é legítima. Segundo, houve fraude na eleição. O que diz a Constituição chavista? Na vacância do cargo de presidente, o presidente da Assembleia assume a chefia de governo para convocar eleições. E aí o que aconteceu? O Guaidó era o presidente da Assembleia, ele assumiu a presidência perante parte dos venezuelanos e perante boa parte do mundo. Então, e agora você tem um novo imbróglio, você não tem mais só 2 presidentes, você tem 2 presidentes de assembleias e 2 assembleias, não é? Agora,
O Nicolás Maduro continua imexível, como diria aquele antigo ministro, porque ele segue controlando ou com apoio Das ou Forças apoiado Armadas. pelas Forças Armadas. Porque ele não né? tem base popular para sustentá-lo. O que ele tem são as armas. Agora, o mercado de petróleo ele conseguiu restabelecer, não é? O problema é que a PDVSA foi destruída, né? Então o que aconteceu? Ela perdeu capacidade de produção. A Venezuela produzia 2 milhões, passou a produzir 1,5 milhão, 1 milhão de barris por dia. E além disso houve aquela queda gigantesca. É bom lembrar que o negócio estava em 100, caiu para 30. 150, né? Não é? Bateu Caiu 150, pra foi 30. para 30. Agora está Então, em 60 e pouco. Isso é uma recuperação. E eles recuperaram parte da capacidade com a ajuda da Rússia, que tem tecnologia de produção do petróleo. É bom lembrar E que da a Rússia... China. E a Rússia é um dos maiores produtores do mundo. Então ela tem tecnologia de produção. A PDVSA conseguiu se erguer. Melhora um pouco a situação. Acho até que esse movimento do Maduro é ruim para ele. Porque era um momento em que ele estava meio sossegado, ninguém estava mexendo muito, né? Alguns sinais de recuperação da economia, aí joga essa imagem para o mundo. Parlamentares tentando entrar no parlamento e serem impedidos pela guarda bolivariana. Se isso não é ditadura, eu não sei qual é o outro nome. Que é, né?